gravar aqui, né? Acho que não sei se recebeu alguma Não. notificação. Aham. Então, tá, boa noite. Bem-vindos à segunda aula da mentoria. Bom, o processo de hoje, como eu havia explicado no grupo, tá? É rever as coisas que eu falei na aula passada. Eu falei algumas coisas sobre ah, estratégia, né, de venda, de como aumentar o valor percebido, de como fazer cross-sell, upsell, né, ficar empilhando bônus e tudo mais. Então, a gente falou como fazer uma oferta, né? Então, eu falei sobre isso. E tinha ficado algumas tarefas para vocês ali, tá? Entre elas, acho que a mais importante era listar as objeções dos clientes, né? Do tipo, o que o cliente diria não, ou diria por que ele não compraria de ti, para então tu conseguir criar um script de vendas. Eu não sei se tu conseguiu chegar a fazer isso ou não deu tempo. Não, a gente anotou algumas coisinhas, assim, tipo as objeções, né? Não sei Uhum. se já. Claro, podemos começar, não tem problema algum. Bora. É que assim, ó, para os pacotes, né? Quando eu ofereço para as gestantes, por exemplo, eu ofereço só o pacote. Tipo, eu não tenho muitos pacotes. Eu ofereço um que é com 10 fotos, um mais completo que é com 12 fotos, né? Digitais, mais impressas. Daí eu levo a lua de flores, dois vestidos que a gestante escolhe e tudo mais. E dou o valor X ali, né? Uhum. E se ela quer um pacote mais em conta um pouquinho, eu tiro a lua de flores, tiro a maquiagem, tiro algumas coisas assim. E mesmo assim eu não fecho, às vezes, né? E eu acho que elas pesquisam, assim, locais de estúdio, porque também eu não tenho, daí como é devido ao espaço, assim, né? Eu não tenho o estúdio, eu sempre ofereço ensaio externo para gestantes. Daí pode ser numa praça pública ou algum lugar, assim, pago, né? Tipo um sítio, daí tem que pagar uma entrada, daí já é mais uma coisa, né? Então, muitas eu acho que procuram um estúdio que tenha já os vestidos, a maquiagem, tudo num lugar só, né? E elas pagam ali, né? E já fazem tudo no mesmo local. Tá. E eu já tenho que fazer isso, eu já, né? Eu tento já fazer um pacote completo ali, com maquiagem, com tudo, mas tem essa questão, assim, da maquiadora ser de um lugar, né? Talvez eu tenha que levar ela junto, ou a pessoa passar lá no salão dela primeiro para se maquiar, para depois me encontrar na praça, né? Essas coisas assim, né? Tá. Eu acho que é uma objeção para gestante que de repente queria um conforto maior de fazer Vamos, tudo vamos, assim na hora, no mesmo vamos, lugar. vamos analisar por etapas isso aí. É que isso não é uma Tá. objeção. Isso daí é Ah, uma situação que acontece no teu negócio, tá? é uma o quê? Não entendi. Isso é uma situação, não é uma objeção, tá? Vamos lá, mas dentro desse contexto todo são várias objeções, entendeu? Uhum. A primeira coisa que tu deveria fazer, que é o que eu falei na semana passada, é entrar em contato com essas pessoas que não compraram de ti e perguntar o porquê que não compraram. Então, por exemplo, não fechou, a pessoa não te respondeu mais, ou disse que não ia querer e tudo mais. O ideal seria tu entrar em contato com elas, com o que eu falei aula passada também, com o MAC, né, que é o motivo de abertura de conversa. Tu pode dizer assim, eu tô revisando aqui, tô pensando em fazer algumas promoções, alguns pacotes legais, eu tô entrando em contato contigo para ver o que que te fez não fechar aquela época, né, o que que te levou a não fechar comigo. Aí a pessoa ou ela não vai te responder, e tudo bem se não responder, faz parte, né? Ou ela vai te dizer, olha, sei lá, não achei o preço competitivo, ou aí ela vai começar a listar todas as objeções do porquê que ela não fechou contigo, entendeu? Uhum. Até então, até tu fazer essa pesquisa, tudo que a gente fizer vai ser achismo, porque a gente não tem como saber o porquê que ela não fechou, entendeu? Pensa assim, e se não for o negócio da maquiadora, e se não for o transporte, e se não for porque tu não tem estúdio, a gente não sabe o porquê, entendeu? É por isso que é importante tu perguntar o porquê que a pessoa não fechou, entendeu? A gente pode até imaginar situações aqui, imaginar o porquê, mas de fato não temos como saber. Por exemplo, É. se ela não fechou contigo porque ela não confiou no teu trabalho, pode não ter nada a ver com tudo isso que tu me falou, entendeu? Pode ser, sei lá, não gerou uma autoridade o suficiente para que ela confiasse em te contratar e tudo mais. Então, assim, é necessário fazer essa pesquisa para ter certeza do que os motivos, certo? Uhum. Essa é a primeira coisa, ponto.
Segundo, a gente pode analisar todas as objeções que tu acredita que sejam e pensar em maneiras de quebrá-las, tá? O que que é uma objeção, tá? Por exemplo, tá muito caro, isso é uma objeção, entendeu? Quando o cliente fala tá muito caro, isso é uma objeção. Então, você tem que estar preparada para ter um contra-argumento, que é o que a gente chama de quebra de objeção. Tu vai quebrar essa objeção ou quando ela falar, ou antes dela falar, tu já vai falar alguma coisa que vai desviar o assunto, que ela não vai ficar focada no preço, tá? Uhum. Então, por exemplo, a primeira coisa que você tem que fazer, a gente falou isso até na reunião, na mentoria individual, né? É escolher com quem tu quer concorrer, certo? Uhum. Uma vez que tu consegue saber com quem tu quer concorrer, tu vai ver qual é a faixa de preço dessas pessoas. Se tem produtos semelhantes ou não tem, quais são as faixas de preço, o que que ela costuma cobrar, o que que não cobra. Por quê? Quanto mais distante de valor, de preço, tá? Tu tiver do teu concorrente, mais valor agregado tu vai ter que entregar, mais autoridade tu vai ter que ter, entendeu? Então tu tem que estar preparada para isso. Isso tudo é questão de tu conhecer o cenário, certo? Vamos lá. Conhecer o cliente, conhecer o teu concorrente. Tu viu que o teu preço não está muito acima, aí tu vai ter que começar a ver o porquê. Isso considerando, tá, gente? Que a cliente está dizendo que está muito caro. Eu estou criando um cenário aqui. Não estou dizendo que é, É, nem já que teve não é. umas poucas que me disseram que estava caro, né? Tava caro não, que ele que tinham encontrado um valor mais acessível, alguma coisa do tipo. Não são muitas que falam isso, mas as que falaram, né? ah, Comentaram, e daí, tipo, eu não dei seguimento, assim, numa conversa. Eu só disse, tá ok, então, obrigada, fico à disposição para uma próxima. Tá. É, vamos lá. A cliente, ela pegou e disse para ti que tinha encontrado uma mais em conta, é isso? Isso, é. Comentaram alguma coisa do tipo, e eu não rebati nada, só disse, tá ok, então, fico à disposição se precisar em outro momento, alguma coisa do tipo que eu falei. Não. Não insisti. Tá, não, calma. Tu nunca vai aceitar um não. Assim, tão É. fácil, tá? Claro, Aham. vai enfrentar o cliente, certo? Para não ser inconveniente. Mas tu pode conduzir a conversa através de perguntas, certo? Uhum. Então a pessoa vai dizer assim, tá mais em conta. Daí tu vai dizer assim, tá, tudo bem, te entendi. Mas tu pode só me explicar o que que a outra pessoa, não precisa me dizer quem é, só pode me dizer o que que vai te entregar, o que que tu viu, que é a mesma coisa, é o mesmo trabalho. Daí a pessoa vai te dizer, entendeu? Entrega isso, aquilo, outro, tal. E aí tu pode, quando ela te responder, tu tem um argumento. Tu pode dizer assim, legal, legal, mas assim, o que ela tá te entregando é bem diferente do que eu entrego, tá? Porque ela tá te entregando fotos. Eu tô te entregando uma experiência. Entendeu? O que que tu fez aí? Tu já não tá mais comparando, tu se distanciou da outra pessoa que ela tá te comparando, entendeu? Porque se tu ficar disputando por preço, tá? Sempre quem for pagar, quem for o menor vai ganhar, certo? E não é isso que a gente quer. Tu quer trazer o assunto para outro lado. O assunto que tu tem que trazer é um lado emocional, um assunto emocional, e não racional de número. Você está entendendo o processo? Se eu estiver falando muito rápido, tu me para que eu volto, tá? Então, vamos lá. A pessoa falou que é caro, que encontrou um concorrente mais em conta. São duas situações. Ou ela disse que é caro e não falou que encontrou outro em conta, e aí é uma situação. Uhum. Ou ela falou, é caro porque eu encontrei um outro mais barato. São duas coisas diferentes. Se ela encontrou um outro mais barato, tu vai perguntar o que que a outra pessoa está entregando, de uma maneira gentil, né? Óbvio, com uma desculpa, dizendo, só para eu me organizar aqui, para eu entender melhor e tal. Ela vai te responder, tu vai, não, tu vai achar uma maneira de não se comparar com a outra profissional, entendeu? Tipo, o que ela tá te entregando é muito diferente do que eu vou te entregar. Vou te dizer que tá até caro esse trabalho dela, entendeu? Eu vou te entregar uma experiência. E aí vem o script de vendas de novo, entendeu? Vamos lá. Isso tudo é técnica, tá, gente? Isso aqui tá gravado, vai ficar gravado, eu vou botar lá para disponibilizar para vocês. Volte aqui e escutem quantas vezes precisar para tu pegar o processo, tá? Eu vou falar devagar, e aí vocês escutam várias vezes até pegar o processo. Vamos lá. Script de vendas. A pessoa vai e joga para o emocional. O que que há? Ponto A,
e ponto B, certo? Eu já falei isso no aulão, acho que eu falei semana passada também, e vou falar de novo agora. Vamos lá para fixar bem. Ponto A, ponto B. Ponto A é onde ela está agora. Ponto B é onde ela quer chegar, certo? Ponto A. Vamos pegar o cenário da gestante, tá? Ponto A. Ela está gestante e ela quer registrar esse momento único na vida dela, certo? Né? Talvez seja o primeiro ou não vá haver outros depois, mas enfim, mas é um momento que dificilmente vai se repetir, né? Tão cedo. Vamos lá. Qual é o ponto B? Ponto A, tá, desculpa, ponto A está gestante, ela quer e não tem como, ela não sabe como registrar isso, ela não tem um registro. Ponto B, ela quer registrar isso, quer ficar gravado e quer ter uma experiência, quer que toda aquela emoção que ela está sentindo nessa transformação seja passado nas imagens que está fotografando, ou no vídeo, ou enfim, tá? Esse é o objetivo. Guardar aquela experiência para sempre. É o ponto B, tá? Sacou isso daí? Ponto A onde ela está agora, ponto B onde ela quer chegar. Ponto C. Então, o ponto aqui. O ponto C é sempre o que pode acontecer de ruim caso ela não tome uma atitude ou faça uma escolha errada. Tá? Por exemplo, o ponto C. Se ela escolher uma profissional errada, a pessoa pode não captar com a emoção certa, os ângulos corretos. Pode ser que ela gere toda uma estrutura, né? De maquiagem, de roupa, de separar tempo, de ir até um lugar e o resultado não seja satisfatório. E ela vai acabar tendo que refazer de novo com outra pessoa, né? Porque a pessoa não tem sensibilidade, entendeu? Então, esse é o ponto C, é o que pior pode acontecer. Ela desperdiçar o dinheiro, enfim, ter todo um transtorno, tá? Esse é o ponto C. Sacou? Vocês vão criar vários cenários, vamos escrever ali, e vão criar vários cenários de ponto A, ponto B e ponto C. Um para cada público que tu tem. Então, tem o público de gestante, tem o público no caso da mãe, né, que quer tirar foto do bebê, tem formandos, eu acho que tem vários públicos, né? Sim, sim. Beleza. Até dos bebês do acompanhamento, no caso, né? Um que a gente anotou aqui é que os pais sempre perguntam, as mães, né? Geralmente sempre perguntam: tu tem roupinha no acompanhamento? E eu não tenho muitas ainda, porque eu investi mais em cenários, né, infantis, assim, e props, que é tudo muito caro, assim, essas coisas de fotografia, né? E aí roupinha mesmo eu não fiz, assim, várias roupinhas, eu tenho poucas, né? Mas para alguma data específica, assim. E eu vejo que elas gostam bastante, né? Que toda sessão tem a roupinha para o bebê vestir a roupinha daqui, no caso. E quem tem estúdio. Ficou mudo. Acho que tu apertou alguma coisa. Voltou. Não, falei. Oi, voltou. Voltou. Então, vamos lá. Vamos por ordem para a gente não se perder aqui no raciocínio, tá? A gente estava falando do cenário onde que a gestante achou uma concorrente mais barata. E eu comecei a falar do ponto A, do ponto B e ponto C. Então, tu vai entrar nesse argumento com ela, tá? Tu vai dizer, bom, o que ela está te entregando não é o que eu vou te entregar. Tá? Eu vou te entregar toda a minha experiência, toda a sensibilidade que eu já tenho de captando fotos de gestante. Eu já fui gestante, eu sei como é que é. Então, tu vai usar argumentos desse tipo, tá? Esse é um script de vendas. A gente pode ver isso na outra aula. A gente vai fazer script de venda juntos, todo mundo, mas eu estou te dando exemplos já, tá? Então, quando a objeção é preço, é a mais fácil de quebrar, tá? Porque se o teu cliente disse que é muito caro, pode ser duas coisas. Ou, de fato, ele não tem dinheiro para pagar, tá? Ou ele não viu valor o suficiente no teu serviço, certo? Se ele não tem dinheiro para pagar, tu errou o público. Você está falando com o público errado, entendeu? Então, rever a estratégia, porque tu está atraindo aquilo que a gente falou na mentoria, né? Está atraindo pessoas erradas para o teu negócio. São pessoas que não vê valor no teu trabalho ou que não são um público pagador. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Isso não tem o que fazer, só mudar o público. Tá? Quando ela não vê valor o suficiente, aí vamos lá. Daí a gente tem tudo que a gente falou na outra aula: prova social, prova real, tu botar no ponto A, ponto B e ponto C, trazer ela para o emocional, porque ela vai tomar uma decisão emocional e não racional, entendeu? O preço vai ser a última coisa que tu vai se preocupar na hora de argumentar.
Mas tu não vai dizer, não vai aceitar o não dela, entendeu? Ah, não, não vou fechar. Mas por quê? Não vai dizer por quê assim, né? Ah, por que não vai fechar? Ah, porque é o concorrente, ou porque, sei lá, não é o momento. Tu vai ter que descobrir o porquê que ela não está querendo fechar naquele momento contigo, tá? Hum. Por concorrente, mais fácil ainda. Se diferencia, falar o que tu vai entregar é totalmente diferente, mesmo que não seja, tá? Mas tu vai argumentar assim, porque ao menos quando tu Uhum. falar isso, a pessoa já vai desconectar, já vai parar de comparar vocês dois, entendeu? E assim, e aí tu vai aplicar o script de vendas com ponto A, ponto B, explicar e tudo mais. Vamos lá. Essa é uma coisa. Agora tu me disse uma outra objeção, né? Poderia ser, que é a questão das roupinhas. Uhum. Vamos lá. Primeiro tem que ver se isso de fato é um fator se é um fator de decisão. Ou seja, ela não compra porque não tem as roupinhas. Isso é uma das coisas, tá? Se Eu acho que então a gente está no campo do achismo, lembra que eu tô te falando? A gente está não, tá eu acho que sim, perguntando. porque já percebi que teve gente que perguntou sobre isso, né? E aí depois eu vi que estava fazendo foto em outro lugar com roupinhas, os bebês, assim, tudo mais, né? E que me perguntou se eu tinha e eu expliquei, né, que não era para todos os cenários, mas que podia trazer uma roupinha favorita do nenê e tal. E daí depois fui ver na página da pessoa, a pessoa foi fotografar num lugar que tinha roupinhas, por exemplo. Então Entendi. eu acho que isso é mesmo, sabe? Sim, pode ser. Gostam, assim, O que eu vou te dizer? Olha só. Ah, eu consigo ver duas coisas aí. Dois problemas que poderiam ser. Primeira coisa, o público errado de novo, tá? Porque um público pagador, ao meu ver, pelo menos, a pessoa vai preferir ter a própria roupa, tá? Pro bebê dela, porque vai ser aquela coisa toda de filho e tudo mais, a gente quer cuidar. Então, mas isso daí pode ser só uma crença minha, mas por isso que por isso que precisa perguntar, né? Mas enfim, o que eu uhum, acho é isso é uma das coisas. Segundo, pode ser que isso seja um fator que ajude ela a decidir a comprar ou não. Pode agregar valor. Então, o que que tu pode fazer? Se tu entender que isso realmente de fato é um problema, tá? Bom, não tem, né, não tem dinheiro para investir nisso agora, para comprar mais roupinha e tudo mais. Não tem problema. Tu pode fazer uma parceria com algum lugar, tá? E entregar um bônus com um desconto de aluguel de roupinha ou para comprar a tal da roupinha de uma maneira mais barata para um parceiro teu. Alguém que aluga, alguém que venda, enfim, sei lá, daí tem que ver a melhor maneira de fazer, entendeu? Mas quando a pessoa, como é que tu vai quebrar a objeção? A pessoa vai dizer, ah, tem roupinha. Tu pode achar um argumento interessante, pode dizer assim, olha, como os gostos das mães são muito particulares, fica muito difícil eu ter algumas roupas aqui, porque pode ser que tu goste, pode ser que não goste. Então, eu não tenho como eu te dizer qual é o teu gosto. É muito variado, né? Gosto, cada um tem o seu. Então, como não é nem o meu ramo, né, de roupas, eu fui uhum, atrás de um parceiro, que, para mim, o fulano de tal, que é especialista em roupas de criança, e eu fiz uma parceria com eles para quem fechar comigo o pacote aqui, ganha de bônus, sei lá, 10% de desconto nas roupinhas dele lá. Pronto. Tu já quebrou uma objeção, entendeu? O que tu não pode dizer simplesmente, não, não tem. Porque daí a pessoa bloqueia aquilo na cabeça dela e fala, putz, se ela já estava com vontade de comprar, daqui a pouco já diminui um pouco. Agora, se ela está com vontade, tem esse impeditivo, e aí tu fala, não, mas eu tenho uma maneira de facilitar para ti, ela já pensa, bom, mas pelo menos tem isso, legal, entendeu? Não, tu não uhum, cria um bloqueio na cabeça da pessoa de que dela não seguir o processo por causa disso, entendeu? O raciocínio? uhum. Então, vamos lá. Parceiro, ou eu acho que não sei nem se faz sentido investir, né, nesse tipo de coisa. Como eu falei, é muito variado, né? Como é que tu vai ter um gosto? Talvez fantasia só, sei lá, um tipo assim, entendeu? A fantasia de gatinho, fantasia de urso, sei lá o que for. Mais alguma objeção? Qual é a outra que tu comentou? Tu falou do preço, né? Que eles reclamam muito que pode ser que reclamem por causa do preço, né? De concorrente que é mais barato. A questão das É, roupas. e aí eu não sei, eu não tenho certeza também de eventos, né? Que eu vejo assim também que quando eu ofereço ali pacote para evento, já teve alguns assim que disseram, ah, mas é pouco tempo, porque eu
Eu digo assim que é o mínimo de 2 horas, no caso, né? O mínimo 2 horas para eu ficar. Só que daí eu cobro sobre 2 horas e depois é a hora extra, né? Eu prefiro fazer assim para dar a opção para a pessoa de pagar um valor menor, de duas Uhum. horas, para cobertura de evento. E se achar necessário, lá na hora a gente combina para eu ficar 1 hora a mais, né? E daí eu vejo que eles dizem, alguns já disseram assim, ah, mas para mim seria pouco tempo, né? Mesmo sendo de 3 horas, ah, sei lá, 15 anos, né? Provavelmente precisaria de mais tempo mesmo. Só que daí eu penso, bah, daí eu teria que cobrar um valor bem mais alto, e parece que às vezes eu não quero cobrar um valor tão alto assim, sabe? Vamos Para lá. ficar o tempo que É, precisaria. Por isso que tu eu não, deixo opcional a hora extra. tá. Vamos lá. Tu não pode medir o teu bolso pelo bolso dos clientes, tá? O bolso Pois dos é. clientes pelo teu bolso, na verdade, ao contrário, né? O bolso deles Aham. pelo teu. Vamos lá. Bom, a gente está falando de públicos diferentes daí. Lembra que eu te falei? Sim, Você sim, tem vários públicos, certo? Para eu vou cada ter que fazer. público, Aham. para cada público tem que fazer todo o processo de pesquisa, e tudo mais, né? Vamos lá, vamos quebrar essa objeção especificamente. Tá. Primeiro, os teus concorrentes fazem mais tempo pelo mesmo preço? Alguns sim, alguns não. Ah, Qual é o alguns padrão de fazem pouca mercado? diferença de tempo. Oi? Qual é o padrão de mercado? Qual é o comum do mercado? É 2 horas, é 3 horas, é quatro? Como é que o que duas é horas e praticado? meia. É que eu sei, assim, de pessoas que cobram um pacote de 2 horas e meia, um pouco mais que eu, né? Um valor ali um pouco a mais. Tem gente que cobra. É que daí depende, Daí eu não sei te dizer isso, porque daí tem gente que fotografa mais horas, mas cobra um valor bem mais alto, né? Então, vamos lá. Então, é por isso que tu não, é que assim, tu não pode fugir muito do que está no mercado, certo? Por isso que tem que Pois fazer é. pesquisa de concorrentes, lembra? Faz a pesquisa dos concorrentes, escolhe com quem tu quer concorrer. Essa é a primeira coisa, tá? Porque assim, olha só, se, digamos o cenário que no mercado é comum fazer de 3 horas, e tu está fazendo um pacote de 2 horas, as pessoas Uhum. vão estranhar, tá? Dá para trabalhar assim? Dá, mas aí tu tem que entender que tu está sendo diferente do mercado e tu vai ter que criar argumentos para explicar para esse cliente o porquê que tu está fazendo isso. Entendeu? Uhum. Senão não funciona, né? É que nem todo mundo cobra por 3 horas e tu cobra por 2 horas, entendeu? Então, Uhum. eu também acharia 2 horas pouco, tá? Sendo sincero, para um evento. Porque 2 horas passa muito rápido, só aqui a gente vai conversar 1 hora, entendeu? Ah, Então, sim. entende? Então, vamos lá. Primeiro tem que reavaliar, ver se esse posicionamento de cobrar por 2 horas ao invés de três para o padrão faz sentido para o mercado, tá? Para o mercado. Uhum. Vá lá, olha nas tuas conversas, vê quantas pessoas reclamaram do tempo. Se é a grande maioria, quer dizer que tu está muito fora do mercado, entendeu? Uhum. Esse é o ponto. Vamos lá. Digamos que o padrão seja 3 horas, aí tu tem que avaliar o preço. Quanto que os concorrentes estão cobrando em média. Vai se posicionar em alguma maneira ali, tá? Se tu decidir ainda assim que tu prefere fazer 2 horas e cobrar por hora extra, tu tem que pensar em como posicionar isso de uma maneira que o cliente ele se sinta confortável, porque dependendo do perfil do cliente, tá? Eu falei isso lá no aulão dos 4 perfis comportamentais. Se ele é, por exemplo, um analista, ele vai querer ter o controle de tudo. Então, assim, ficaria muito difícil para esse tipo de pessoa chegar, não ter um orçamento fechado, entendeu? Vamos fazer 2 horas e talvez a gente negocia lá se vai ter mais 1 hora e vai ser. Então ficaria difícil para esse tipo de perfil. Para alguns outros perfis, não importa, tá? Vamos lá. O que eu faria? Eu faria um pacote maior de horas, no valor que tu acredita que seja justo, certo? E venderia menos caso o cliente precise. Então, tu oferece mais. Se o cliente Uhum. reclamar da quantidade de horas, aí tu vende a menor, e não ao contrário. Ah, Entendeu? entendi. Fala assim, ó, Uhum. olha, meu pacote é de 3 horas e meia e custa tanto. Mas sei lá, eu acho muito tempo de evento. Tranquilo, não tem problema. Tem um outro pacote aqui que é de 2 horas e é tanto. Entendeu? Faz ao contrário. Fica mais fácil o Sim. cliente aceitar essa reversão, assim, entendeu? Uhum. E aí, então, tu pode usar uma quantidade, botar até um tempo de tolerância como bônus, entendeu? Fala assim, olha, se o teu evento vai ser entre 3 horas e meia e 4 horas, essa meia horinha eu consigo te entregar de bônus se te fechar hoje,
entendeu? Não tem problema, é coisa que a gente consegue resolver. Ou então, se passar mais de uma hora, eu consigo, não sei quanto que é a hora extra que tu cobra. Eu cobro 150. Tá, 150 horas extra. Ah, Uhum, é R$ 150 a hora extra, mas se fechar 2 horas extras, eu faço a segunda hora por R$ 100 em vez de 150 como bônus. uhum, Então, se tu consegue ir quebrando essas objeções pro cara, não, tá, beleza, acho que é possível, ou não é possível, entendeu? E aí tu vai quebrando essas objeções. Só que tu pensa bem, é tudo estratégia. E sem informações a gente não consegue pensar a melhor maneira de quebrar essas objeções, entendeu? uhum. Eu estou trabalhando em cima do que está me falando. Eu não sei de Sim, sim. nada. E aí a gente vai ter que fazer o exercício real. Tá? Tu pegar a tua escada de produto, lembra que eu falei? Pegar todos os concorrentes, saber com quem tu quer concorrer, pegar teu público, criar a escada de produto, ver os preços que tu vai cobrar, quais são os upsells, quais são o downsell, o que que tu vai entregar de bônus, fazer essa lista de objeções, anotar todas as quebras de objeções, como é que tu vai quebrar isso? A gente falou de 2 ou 3 hoje já, né? Como é que tu vai quebrar essa objeção? Tem que estar preparada para isso para não ficar rendida. Quando o cliente falar alguma coisa, tu, não tá tudo bem, então tá bom, até mais. Não, né? Não. Se o cliente chegou até ti, ele está interessado, tá? Uhum, Então, assim, para tu não fechar a venda, olha, é quase impossível, porque só se o cara realmente não tiver o dinheiro para te pagar, entendeu? Esse é o ponto. uhum. O mais difícil tu conseguiu, foi o contato do cliente, tá? Então, assim, outra coisa, sempre vai fazer venda em 2 etapas. As pessoas geralmente te chamam por onde? Pelo Instagram ou pelo WhatsApp direto? Eu deixo ali no meu Insta o link do Whats, né? Muitos chamam por ali daí. Ou algumas vezes que eu te comentei até que eu faço publicação no Bricão, né? Uhum. Algumas vezes chamam ali pelo Face daí. Tá, vamos lá. Mas Primeira eu coisa. procuro sempre colocar o link daí nas publicações, o link do Whats. Tá, vamos lá. O que é a venda em 2 etapas, tá? Se a pessoa não te chamar pelo WhatsApp direto, que daí tu já tem o contato dela, né? Então tu já consegue Uhum, falar com ela diretamente quando precisar. Tu sempre vai pegar o contato dela antes de qualquer coisa. Por exemplo, o cara te chamou, a pessoa te chamou no direct do Instagram, na DM. uhum, Fulano, obrigado, legal, fulano e tal. Só me passa o teu telefone, o teu WhatsApp, porque é mais fácil a gente conversar por lá. Aqui tem muita gente chamando, eu não consigo te atender. Primeiro, tu pegou o contato da pessoa. Por quê? No momento que tu não tem o contato da pessoa, ela ainda é um não cliente teu, tá? Quando tu uhum, pegou o WhatsApp e começou a conversa lá, ela é uma quase cliente, entendeu? Por quê? Se tu deixar, por exemplo, no Instagram, se tu perde tua conta, se tu é hackeado, como é que tu vai ter o contato daquela pessoa de novo, né? Então não pode, como é que é, construir em terreno alugado, né? Então Instagram, Facebook, isso tudo são empresas privadas que têm todo o direito de decidir que tua conta não é mais válida e parar de suspender, entendeu? Então, se tu faz todas as tuas vendas por ali, tu acaba ficando rendido. Então, no momento que tu faz a venda em 2 etapas, que é primeiro pegar o contato da pessoa e depois, de fato, falar da venda, tu já te garantiu que pelo menos dali a um tempo, se essa pessoa não fechar contigo, tu consegue voltar a falar com ela por ali, um contato mais direto, ou mesmo que ela compre de ti, entrar em contato com ela de novo para revender, para vender alguma outra coisa. uhum, Então sempre faz isso, sempre traz a pessoa, não importa de onde ela vem, se vai vir do Facebook, se vai vir do Google, se vai vir do Instagram, traz ela para o teu WhatsApp, tá? Sacou? uhum. Vamos lá, então, venda em 2 etapas. E tem mais alguma objeção que tu queira falar, que tu chegou a anotar aí para a gente falar a respeito? Eu acho que as principais são essas, é. Eu acho que tu falou ali no início também da questão de um estúdio, né? Da pessoa preferir Ah, fechar no estúdio porque tem todos os conteúdos, todos os sim. itens e tudo mais. Então, vamos lá. No caso de que, assim, quando é família, gestantes, daí tudo eu ofereço ensaios externos, né? O que depende do tempo, aquela coisa toda, né? Também, o horário e tudo mais. E sendo que estúdio, não, tu marca, tu vai lá e tu faz em qualquer horário, né? Vamos lá. E Mas
Vamos lá. Tu não vai concorrer com os estúdios. Começa por aí. Eles não são teus concorrentes. Tá? Só no caso dos bebês daí. Eu acho que em nenhum dos casos. Eu acho que tu pode. Ambos tu vai adotar estratégias diferentes, mas tu vai te posicionar de uma maneira diferente. Vamos lá. Tu não é um Tá. estúdio. Começa por aí. Se a pessoa quer um estúdio, ela vai para o estúdio. Simples. Tá? Claro que tu não vai dizer isso para ela, né? Mas Uhum. assim, o que que acontece? Vamos lá, no caso das gestantes. Tu Tá. pode dizer que o teu estilo de fotografia se encaixa muito mais em ensaios externos. Tu não vai dizer assim, vamos fazer externo porque eu não tenho espaço. Não vai dizer isso, entendeu? Vai dizer, não, é que eu decidi, vai contar uma historinha. Vai dizer, olha, quando eu decidi empreender na fotografia, eu decidi que eu ia fazer uma coisa que realmente me desse prazer de fazer. E o que me dá prazer de fazer é sair externo. Eu acho que a luz natural não existe coisa melhor, né? Então, e aí tu vai argumentar com isso. E aí tu vai dizer, não, eu prefiro sempre estar externo e tudo mais. E aí tu vai criar argumentos em cima disso. Tu não vai dizer que tu não tem espaço, entendeu? A Uhum. pessoa diz, não, mas eu quero um estúdio, eu quero. Aí tu pode ter um segundo argumento, tu pode dizer, legal, eu tenho parceria com o estúdio tal, que pode nos dar um desconto legal para fazer isso, entendeu? Isso é uma segunda estratégia. Se a pessoa ainda assim não quiser, daí tu não tem o que fazer, entendeu? Uhum. Tem que atrair público que se identifique com o teu serviço, com o que tu tem a oferecer. Não adianta tu querer bater de frente com um estúdio que tem toda a estrutura por cima, na volta ali, entendeu? Eles vão pegar Sim, um sim. público e tu vai pegar outro público. Simples Uhum. assim, tá? Aí tu pode fazer parcerias com vários profissionais, né? Tu pode ter parceria com cabeleireiro, com um maquiador, tu pode fazer uma lista de parceiros que podem te ajudar nessas situações, entendeu? Aquele negócio do transporte que a gente falou também, seria legal ter uma parceria com isso. Porque tu pode até criar um pacote, tu pode oferecer um serviço para ela, tu pode dizer assim, olha, fulana, o pacote com as fotografias é X reais. Mas eu posso ajustar toda a estrutura para ti que tu precisa, desde o Uber para ti, até a cabeleireira, maquiador, não sei o que, por mais X reais. Entendeu? Então tu tá vendendo uma facilidade para ela. Tá vendendo, ela vai pagar mais para fazer isso. Tá? Isso Sim, sim. pode ser uma, um produto na tua esteira. Tá? Por quê? Uhum. Porque tu pode oferecer isso de bônus também. Entendeu? Digamos, sei lá, não sei quanto é que é teus pacotes, quanto é que é o pacote de bebê que tu falou, de gestante, desculpa, que é o externo. O mais completo é 360. Hoje, 300, né? Por muito tempo eu vendia bem menos. R$ 360, tá? É. Então, digamos que quanto é que ela vai gastar mais, sei lá, quando ela fazendo cabelo, maquiagem, essas coisas, e quanto que tu estima mais ou menos que ela vai gastar? Tá, mas isso já tá no pacote, no caso. É 360 com tudo isso? Isso. Nossa, tá, É. tá muito Sim, eu barato. cobrava menos, né? Cobrava Tá, menos. vamos lá, vamos dar um passo atrás. Vamos lá. O que que tu vai fazer então? Tu vai quebrar esse teu pacote. Vamos lá. Tu vai oferecer só o pacote com fotografia. E aí tu vai ter os outros itens como bônus. Vamos lá. O que que tu entrega no pacote? A fotografia, maquiagem e cabelo. Fotografia, as fotos já impressas daí, né? Foto As impressa. mídias e as impressas, as mídias e as impressões. Tá. Aí a Foto impressa, maquiagem, que é maquiagem. a maquiagem completa, assim, com cílios e o cabelo também, que a maquiadora arruma, né? Dois looks, que daí são os vestidos que eu mando as fotos para elas escolherem, né? Quais que elas gostam, assim, se agradam. O que mais tem no pacote? A lua de flores, que Que é eu uma coisa. depois. A lua de flores é um banquinho que elas sentam e tem uma lua na volta, assim, Ah, tá. tipo uma lua de flores. Aí Tá. ela senta, a gestante fica ali sentadinha e é Uhum. uma lua na volta. Elas gostam porque tem bastante flor ali, sabe? São quatro Aí eu já. coisas. É, o que mais? Isso. E o deslocamento para Guaíba, que daí eu já coloco como incluso nesse pacote. O meu deslocamento para qualquer lugar aqui de Guaíba, para fazer o ensaio. Vamos lá. Quanto é que tu lucra com isso? Desculpa te perguntar. Já calculou quanto que tu lucra? Na verdade, como eu consegui a parceria com a maquiadora, ela me faz, para mim, né, por R$ 70. Ela faz super barato para mim, na minha opinião também, né?
Então, eu desconto esses R$ 70, desconto as impressões, 12 fotos impressas, dá o quê? Uns 20 reais? Uhum. Uns R$ 90 que eu tiro. O que mais? Deslocamento. Meu deslocamento. Tu vai lucrar uns R$ 200 por aí, pouco menos de R$ 200. Por aí. Por aí. Quantas horas de ensaio? 1h30. 1h30 de 1h30. ensaio. E quanto tempo editando? E aí depois mais a parte de fazer edição, que demora um pouquinho, Quanto né? tempo mais ou menos leva para editando um ensaio básico desses aí? Um ensaio mediano? Daí eu edito, quando é caso de gestante, assim, eu sempre envio umas 100 e poucas fotos, né? Então eu vou ficar parada ali no computador tranquilo, umas 3 horas Então, para 3 horas. fazer uma Então, edição. só aí tu tem 4 horas e meia de. Vamos lá. Umas 3 horas de edição. Nem esse Hã? assunto, mas é importante a gente levar em consideração, olha só. Pois Só aí que dá 4 horas de trabalho, tá? isso. E depois que ela escolhe as fotos do pacote dela, aí eu levo mais um tempinho, porque daí vai para o Photoshop essas fotos e eu faço mais detalhes. Daí eu vejo o que tem ali de detalhes ainda para tirar, né? Na nossa conta de padeiro aqui, ó, tua valor hora tá dando R$ 50, tá? Meu valor por hora. Tá. R$ 50. Isso, tu nem tava falando em imposto, né? No limite de nota fiscal, essas coisas assim, né? Se tu começar a pagar imposto, aí teu valor hora vai, por volta de R$ 30, tá? Então, assim, o teu custo por cliente tá altíssimo, certo? Então, assim, isso não escala, tá? Então, vai ser difícil escalar isso. Vai bater no teto muito rápido, porque tu depende da maquiadora, né? Tu depende, digamos que marque em 5 no mesmo dia e a maquiadora não pode, até porque ela faz um preço mais barato para ti, ela vai priorizar quem paga o preço cheio, né? Então, assim, vamos lá, tem que rever isso. Gente. Nem é o assunto principal agora, mas acho que já que veio esse assunto, vamos falar sobre ele também, tá? Sim. Tem que rever isso. E o que eu faria? Eu venderia esses itens tudo à parte, certo? Então, eu faço um valor que é o teu serviço mesmo, que é fotografia e edição. Ponto. Esse é o teu trabalho. Isso daí é X reais, tá? Beleza. Isso é X reais. Aí tu vai ter que precificar as outras coisas, que nem tu precificou agora para mim. Mas tu precifica com uma margem de lucro em cima. Então vamos lá. A maquiadora te cobra R$ 70, certo? Tu vai cobrar da cliente R$ 100. Tu vai ter uma margem em cima. Por quê? Porque tu vai ter teu tempo gerenciando a maquiadora. Tu vai ter que ver se ela vai vir, se ela não vai vir, como é que ela vai, como é que ela se desloca. Tu tem que ter margem também se tu tiver que contratar outra. Digamos que aquela maquiadora não posta naquele dia, como é que tu vai fazer? Vai ter que sair correndo que nem uma maluca, achando outra que faça barato também? Não, tem que estar preparado para isso. As fotos impressas, tu vai cobrar a parte também. Tu fala, assim, a gente tem serviço de impressão de foto, não tem problema, custa tanto. Entendeu? O que tu vai fazer? Tu vai fazer um pacotão com todos os valores discriminados para a pessoa. Isso vai fazer ela abrir um olhão desse tamanho, assim. Nossa, mas ficou meio. Talvez ache que fica um pouco caro e tudo mais. Por que tu vai fazer isso? Porque daí isso te dá margem para negociação. Que daí tu vai falar o seguinte: olha, beleza, então, se te fechar hoje, tu fechar hoje comigo, eu consigo te entregar as fotos impressas como bônus e a maquiagem, que ia custar R$ 100, eu consigo fazer por 80 para ti. Consigo te dar esse desconto. Entendeu? Tu entende que daí eu mudo o poder de argumentação? A pessoa estava ancorada num valor lá em cima e aí tu vai ajustando. Da maneira que tu me falou hoje, agora, do jeito que tu me falou, tu não tem margem nenhuma para negociar. O que tu vai fazer? Você cobra, tá embutido no preço. É R$ 70, se a pessoa disser que tá caro, tu vai tirar da onde? Do teu lucro? Que já não tá muito alto, entendeu? Então, tu não Eu pode... tiro do. Não! Entendeu? Tu vai botar esses preços com uma margem para tu conseguir ter um jeito de argumentar e facilitar a venda da pessoa, entendeu? Então é assim que tu tem que pensar nos teus pacotes. Sempre pensa neles separadamente, cada item, vê o valor de cada item, que daí tu vai oferecer assim. Entendeu? E se a pessoa de primeira não quiser argumentar, achar que tá muito caro e não me responder mais, ou não falar nada, vê a tua oferta e não falar nada. Vai esperar, como eu falei na outra aula, 2, 3 dias e vai entrar em contato com ela. Vai dizer, fulano, tudo bem? E aí?
já fechou o pacote? Como é que tá o processo disso daí? Queria ver contigo. Tá? Aí a pessoa vai te dizer, ah, não fechei, eu achei muito caro, ou fechei com outro. E aí se ela disser que fechou com outro, tu vai perguntar, ah, por quê? Né? O que te levou a fechar com outra pessoa? Se o argumento for só preço, tá com o público errado. Entendeu? Se o último argumento dela for, ah, porque é muito caro, preço, 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 tá com o público errado, essa pessoa não era teu cliente mesmo, entendeu? Vocês entenderam a ideia? Sim, aham. Bom, a gente tem bastante assunto para falar. Eu vou terminar um pouco antes, que eu tenho a live às 9 horas, tá? Tá. Mas já na próxima semana a gente pode já dar arranjo um tempo, pega esse final de semana, Uhum. sei lá, tira uma horinha, uma hora e meia, anota todas essas coisas que a gente está falando, faz esses exercícios, entendeu? De listar as objeções, de pegar teus clientes, teus concorrentes, fazer a escada de produtos. Tira esse tempo para ti, investe no teu negócio, tá? Porque isso vai te ajudar. E aí, na próxima semana, a gente já consegue sentar, né, e esmiuçar isso, fazer um processo mais assertivo, tá? Tu quer anotar o que tu precisa fazer? Fica mais fácil. Eu não sei se Uhum. tu já tem anotado da outra vez que eu fui ali, enfim, mas se quiser anotar de novo, é importante, tá? Tá. Vamos lá. A primeira coisa, pesquisar concorrentes. Essa é a primeira coisa que tem que fazer. Uhum. Depois, criar escada de produtos. Uhum. Beleza? Definir qual é o público que tu quer vender. Uhum. Entrar em contato com todos os clientes que não fecharam contigo. Vai, tu vai entrar no teu WhatsApp e vai pesquisar todo mundo ali que não entrou em contato, que não fechou contigo e vai perguntar o porquê que eles não fecharam contigo. Sobre essa partezinha aqui de entrar em contato, né, com o cliente, me lembrei agora de umas duas, assim, que me falaram assim, tá ótimo, então, só que eu vou falar com meu marido e te dou um retorno. Tipo, todas essas que me falaram, eu vou chamar agora para perguntar, então, se a gente Isso, sabe, fala assim, mas aí, tudo bem, é só uma tranquilo? desculpa, né? Tu pode dizer É assim, só ah, uma ficou desculpa. alguma dúvida? Eu tô aqui, eu tô fechando as últimas agendas aqui do final do ano, tu sabe que isso é uma coisa que é corrido. Queria ver se tu queria aproveitar, já aproveitar que ainda tem algum espaço na agenda para a gente fazer. Ficou com alguma dúvida? Consigo te ajudar com alguma coisa a mais? Entendeu? Tipo, é isso que tem que falar, assim. Quando a pessoa fala que tem que falar com outra pessoa, a gente não tem muito controle, tá? Não tem muito que possa ser feito, né? Enfim, no máximo tu vai perguntar se tá tudo certo, se tu quer que eu explique pro teu marido como é que funciona, será que ele ficou com alguma dúvida? Enfim, não sei, tá? Mas tu nunca vai abordar a pessoa perguntando direto, tá? Você vai inventar uma desculpa para falar com a pessoa, certo? Tá. Entendeu? Tipo, eu tava fazendo um ensaio agora aqui com uma gestante que é parecida contigo, lembrei agora de ti e tal, entendeu? Então tu vai arranjar maneiras e desculpas, né, que a gente chama de MAC, motivo para abertura de conversa, para os teus clientes. E aí tu vai fazer isso, tá? Tá. Essa é uma tarefa. A segunda é parecida com essa, que é entrar com os clientes, entrar em contato com os clientes que fecharam contigo e perguntar o porquê que fecharam contigo. Porque aí tu vai entender o que está fazendo elas comprarem de ti. E aí a gente vai potencializar isso, se for de acordo com a estratégia, entendeu? Tá. É isso, são essas tarefas. Então, assim, tu tem esses desafios para cumprir até a próxima semana. Na Tá. próxima semana a gente tem a aula, a mentoria em grupo, e tem também a mentoria individual. Então, tu tem aí 2 momentos para que tu pode aproveitar para resolver essa situação aí. Tá? Então, vamos lá, desafio. Prioriza, tá? Eu sei que é corrido, eu sei que é difícil, mas tu tem que priorizar as coisas. Faz um pouquinho cada dia, tu vai ver que vai bem rapidinho, tá? Uhum. Fechou? Então tá. Qualquer dúvida, pode me chamar, tem no WhatsApp ali, grita, Tá. aí eu vou te ajudando a criar argumentos e tudo mais, tá? Tá. Mais alguma coisa? Quero aproveitar que está Não, praticamente na individual agora, né? é,
Não, tudo certo, então. Vou tirar um tempinho para fazer isso sim. Faça isso. Eu não vou te cobrar, hein? Tá bom, Tá bom? tá Excelente noite. certo, Entra na live lá para ver agora. Vai ter uma live bem legal sobre vendas de produtos de alto valor. certo. Tá bom? Até mais. Tchau, boa noite.